Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças damos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede, podermos estar aqui na casa do Senhor. Também quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão do outro lado na tela, assistindo de alguma forma este culto, seja pela Rede Mel, Semear, pela internet de alguma maneira, que o Senhor Jesus possa falar profundamente ao teu coração. Nós estamos num culto de ensino e queremos trazer uma palavra aos irmãos nessa noite. Se encontra no livro de Neemias, faz favor. Neemias, capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículos 1 e 2. Meus irmãos, que essa palavra ela tem falado comigo há uns dias e eu estou bastante satisfeito com aquilo que o Senhor tem falado conosco. Esses dias que nós temos tido aqui, como já foi falado, Deus tem falado poderosamente nessa igreja. Na verdade, eu ainda não vi nenhum culto que Deus não falasse. Desde que eu cheguei aqui, eu já cheguei aqui escutando algo de Deus, né? Desde que eu cheguei o primeiro dia nessa igreja, e todo dia, todos os cultos, todo momento, Deus tem falado profundamente nesse lugar, né? E eu louvo a Deus, porque eu estou bem alimentado. E a gente, quando está bem alimentado, se sente satisfeito, né? Penso que você, quantos estão satisfeitos aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Olha, Neemias capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Amém? Quando nós olhamos para o livro de Neemias, Neemias é muito conhecido por ser o livro mais completo a nível de lideranças. Quase todos os que falam sobre liderança, e eles usam o livro de Neemias como base, porque o livro de Neemias é aquele que mostra, de uma certa maneira, como é que ele agiu com o povo para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Mas no caso aqui, nessa noite, eu não estou para falar sobre a reconstrução de muros, porque o que o Senhor colocou no meu coração não está baseado nisto. Reconstrução de muros é algo que é para uma outra oportunidade, uma outra situação. Nós estamos num ano, como já foi dito aqui, muito antes de eu falar, que eu cheguei aqui em fevereiro, já se falava sobre que nós estamos no ano de intercessão. Intercessão é o foco de nós estarmos falando constantemente aqui sobre como orar, como devemos orar. Estamos aprendendo sobre isso, o que é interceder, porque existe uma diferença entre orar e interceder. Existe uma forma de fazer uma e uma forma de fazer outra. E justamente o fato, já foi falado aqui há dias atrás, nosso pastor trouxe sobre a oração de Salomão, uma das orações mais belas e longas que existe na Bíblia Sagrada. Também falou sobre a oração do Pai Nosso, ou a oração modelo, né? Porque o Pai Nosso foi nós que colocamos o nome, mas na verdade é a oração modelo que Jesus deixou. E eu quero justamente trazer um assunto a respeito de Neemias no tocante à oração. Porque quando nós olhamos para esse livro, nós vamos ver que antes de Neemias existe o livro de Esdras. E Esdras caiu na graça do rei Ciro, quando Ciro ocupou o trono em Babilônia, e deu ordem para que o povo judeu voltasse para a sua terra,
e reerguesse o templo de Deus. E Esdras foi para lá para reerguer o templo de Deus. E ele fez todo o trabalho, ergueu o templo, e o templo era o centro de toda a adoração judaica. O judeu sem templo, para ele não há adoração. Havia uma necessidade do templo, já desde o tempo que era o tabernáculo, havia uma necessidade do templo. Hoje você vai a alguma sinagoga que você queira ir, você vai encontrar os judeus orando a Deus, mas eles focam na necessidade do templo, porque no templo era o local de fazer o sacrifício, e sem sacrifício não existia adoração. Ao contrário nosso, que entendemos que o sacrifício maior foi feito na cruz do Calvário, e por isso nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, não é? E quando Esdras vai e reconstrói o templo, que era o centro da cidade, volta então alguns homens, e quando volta, vem essa pergunta, essa colocação de Neemias, quando ele vem ter com os Anani e outros homens, perguntando qual era a situação do povo lá em Jerusalém. Existem algumas conjecturas a respeito de Neemias, porque na verdade não se fala muito a respeito de Neemias. Quando você vai buscar nas escrituras, você não encontra. E se você vai encontrar no meio dos historiadores, você vai encontrar alguns que dizem que Neemias nasceu dentro da Babilônia, era fruto de dentro da própria Babilônia, ele não foi levado para lá, mas nasceu ali. Alguns até dizem que ele enriqueceu, de tal maneira que ele chegou a um posto alto, de trabalhar junto ao rei, servindo ao rei como copeiro do rei. Mas essa não é a questão. A questão é que Neemias queria saber qual era a situação do povo lá em Jerusalém. E ele faz essa pergunta, e a questão que nós queremos colocar nessa noite, e nós queremos trazer uma mensagem para os irmãos com o nome de a real posição do intercessor. O que realmente é o intercessor. Quando ele faz essa pergunta, no versículo de número 2, ele diz assim: o que acontece com eles? Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, pelos que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Ele fez 3 perguntas, e essas 3 perguntas veio a resposta que talvez não agradou, que está no versículo de número 3, que disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. A informação não era boa, a informação que veio para ele não era boa. Então ele tomou ciência dos fatos, e a Bíblia diz que por causa disto, isso contristou o coração de Neemias, de tal maneira que diz que ele chorou muito, ficou muito pesado para ele aquela resposta, porque ele não esperava que com a construção do templo, o povo estivesse alegre, o povo estivesse contente, o povo estivesse em prosperidade. E quando ele vem a resposta: olha, a cidade está destruída, o templo está erguido, mas a cidade está destruída, precisa ser feita alguma coisa. E a Bíblia diz que Neemias, no versículo de número 4, bate sobre ele um sentimento, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, qual é a sua atitude quando alguém diz para você qual é a situação real que está vivendo? Nós podemos dizer assim: estou orando por você, e na verdade nunca orarmos. Por exemplo, vou orar por você, e na verdade nunca orarmos. Mas Neemias não fez assim. Ele sentou, chorou, lamentou, se angustiou, jejuou e clamou a Deus por aquele povo que lá estava. O que é isso, irmão? É tomar para si a dor do outro. O intercessor é aquele que vai tomar para si a dificuldade do outro, como se fosse ele mesmo. Porque orar, irmão, não, eu posso orar por você a qualquer hora, não quer dizer que eu vou sentir nada por ti.
Mas quando eu sou intercessor, irmãos, eu vou estar vivendo embaixo do mesmo peso que te carrega, que está em cima de ti. Eu vou estar vivendo embaixo da mesma situação que você está vivendo, porque eu quero ver Deus te dar vitória, e para isso eu vou clamar a Deus. Vou me pôr na posição diante de Deus, na brecha da intercessão. Porque quando nós dizemos assim, olha, oremos pelo ministério para que Deus abra portas. Não, eu vou dizer para você, intercedamos pelo ministério, para que Deus abra a porta, para que Deus trabalhe, para que Deus venha agir, para que Deus venha mexer no coração daquele que pode fazer algo, abrir portas para nós. Esse é o trabalho nosso. Por quê, irmão? Porque essa é a verdadeira posição do intercessor. Você sabe o que é você ser alvejado e ter alguém na sua frente que leva a flecha, o tiro, seja o que for, para você não ser atingido? Essa é a posição do intercessor. A posição daquele que está ali para aguentar a pancada, para que aquele que está passando a necessidade se levante na presença de Deus. Aleluia. Nós muitas das vezes olhamos alguém no chão e achamos que só dizendo assim, olha, Deus te abençoe, vai resolver. Eu passei um dia na frente de uma casa que se dizia Alcoólatras Anônimos, o AA no Brasil. E havia um homem deitado à porta, embriagado. E eu estava no caminhão dirigindo e eu vi aquela cena. E eu olhei para a porta do AA, estava dizendo assim, portas abertas para você, dia de terça e dia de quinta. Aquele homem estava na quarta. Não tinha ninguém para poder atendê-lo, ele estava à porta. Só abria na terça e na quinta. O intercessor não tem segunda, não tem terça, não tem quarta, não tem quinta, não tem sexta. Na hora que você precisa, ele está ali para te ajudar. Na hora que você precisa, ele está ali para interceder pela tua vida. Sabe, é aquele que pega na tua mão e fala assim, olha, se isso vai andar 1 milha, não tem força para andar 2, eu vou contigo e nós vamos chegar lá para a glória de Deus. Neemias, irmão, sentiu isso. E a Bíblia diz aqui, ó, no versículo de número 5, ele começa com uma oração. E aí que eu achei tremendo. Porque a oração de Neemias, ele chega diante de Deus e diz assim, ó, e disse, Senhor, Deus dos exércitos. Ele começa adorando, dizendo da seguinte maneira, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Começou adorando a Deus. Deus, tu és tremendo. Tu é aquele que guarda, todo aquele que guarda os teus mandamentos, tu cuida. Ele começou trazendo uma palavra de adoração ao Senhor, para dizer exatamente o que ele queria. Por quê, irmão? Porque quando a gente começa a adorar a Deus, Deus começa a se mover por nós. Existe um segredo na adoração, irmão. E o segredo da adoração é que você não pode chegar diante de Deus achando que você vai cantar bonito e Deus vai receber. Não é achando que você vai escolher palavras e Deus vai te ouvir. É o contrário, irmão. Tem muita gente que fala para o que, para o modo, para o li, e Deus atende na hora. Porque Deus conhece aqui, ó. Conhece aqui, ó. Sabe quais são as nossas palavras, quais são as nossas atitudes. E eu fiquei uma vez pensando e escutei uma palavra de Deus dizendo assim, olha, antes mesmo de você pensar em qualquer coisa, Deus já sabe os teus pensamentos. Eu nem pensei, Ele já sabe. O próprio salmista falou assim, antes que venha qualquer palavra na minha boca, tu já sabe. Então Deus sabe, irmão, qual é a nossa atitude, como nós vamos chegar diante dEle. E muitas das vezes nós achamos que podemos chegar da maneira que achamos, e achamos como se chega para mim ou para qualquer um, e Deus vai te ouvir. Muitas das vezes Deus nem vai ouvir você. Agora ele diz assim, ó, no versículo 6, ele faz algo que é uma súplica diante de Deus. Porque ele diz da seguinte maneira, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu
eu hoje faço perante ti, e de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Ele assumiu para si, irmão, a responsabilidade de uma nação. Você precisa assumir para si a responsabilidade de quem você quer ajudar. Porque se eu quero ver mudança, eu tenho que assumir, irmão. Tenho que assumir e buscar em Deus força e graça para ver Deus transformar e mudar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do pastor. A responsabilidade, eu estou vendo um irmão aí com um problema aí. A responsabilidade não é minha. É do pastor Abraão, ou do pastor João, ou do pastor... E vai dizendo o nome de tudo quanto é pastor que conhece. Mas não, irmão. A responsabilidade... A Bíblia, quando diz que a gente tem que orar uns pelos outros, está falando, ajudem-se uns aos outros. Vai tornar muito mais fácil a vida do pastor. Porque o pastor conhece as suas ovelhas, dela é conhecido, mas quando nós começamos a interceder e trabalhar, você vai ver Deus mudar vidas aqui no nosso meio, irmão. Até onde você trabalha. Porque quando nós entramos pela porta de interceder por aqueles que precisam, você vai ver Deus agir. Agora eu vou te dizer uma coisa também. Eu não preciso dizer para você que eu preciso de nada. Porque o intercessor, ele consegue discernir, olhando para alguém, qual é a necessidade que ele tem. Lá no seu trabalho, tem gente necessitada. Lá no seu trabalho, tem gente que precisa da sua oração. Precisa que você trabalhe por ele, orando por ele. E sabe por quê, irmão? Porque quando a gente começa a ver, temos uma situação difícil dentro do nosso trabalho, dentro do nosso meio de convivência, nós queremos ver mudança, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Deus, olha, é assim lá a situação, trabalha no coração daquele homem, trabalha no coração daquela mulher, trabalha no coração daquele moço, daquela moça. Deus vai começar, quando você vai ver, Deus vai começar a transformar vidas. Essa é a situação. Neemias, ele chega e diz assim, olha... Quando ele faz essa súplica, ele diz assim, ele parte para o caminho da humilhação. Por que humilhação, irmão? Ele diz assim, ó, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenasse a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre povos. Porém ele diz assim também, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Pode estar espalhado, irmão, pode estar onde for, na oração intercessória, Deus vai lá e vai resgatar e trazer de volta. Às vezes nós olhamos e pensamos, tem gente desviada de monte por aí. Tem mesmo. E olha, não falta número. Vai faltar número para botar gente. Só que nós começarmos a interceder, sabendo o que precisa acontecer, Deus vai começar a resgatar essas vidas. Sabe por quê, irmão? Porque não há nada que possa com oração intercessória. Nada. Nada. Eu tenho exemplos em casa, tenho exemplo de muita gente que era só na oração. E você sabe que Deus, irmão, ele se move pelo coração das pessoas. Por aquilo que você age, por aquilo que você quer, Deus vai se mover. Mas precisa se colocar na situação de poder ver Deus resgatar vidas. Não é somente pelo nosso querer, não é somente pelo nosso falar. E ele faz uma petição. E o interessante é que Neemias fala no versículo 10, mas
Vou pular o 10 para te dizer uma coisa. Mostra-nos no capítulo 2 que ele servia o copo, o vinho para o rei. E justamente também quando estava a rainha ali, ele estava ali a servir, e o rei olha para ele e diz assim: Neemias, o que que você tem? Porque eu nunca vi você triste. Ele servindo o rei, mas ele sempre estava alegre. E o rei virou para ele e falou assim: Neemias, eu nunca vi você triste. Por acaso você não está doente? E o que é que você deseja? E aí ele entra e diz assim: fiz uma oração a Deus, para que Deus movesse o coração do homem a favor daquilo que eu precisava. Irmãos, o interessante, quando a gente olha para esse texto, é que nós pensamos que a intercessão de Neemias foi coisa de dias. E a Bíblia mostra no início do texto que foi no mês de Quisleu que ele recebeu a informação. Mas foi somente no mês de Nissan que ele foi ter com o rei com essa pergunta. 4 meses depois, 4 meses orando, 4 meses jejuando, 4 meses chorando, mas chegou o dia que Deus abriu o coração do rei por ele. Aleluia! E muitas das vezes nós achamos que na primeira Deus vai fazer, que Deus já na primeira vai agir. Mas Deus moveu o coração do homem de tal maneira que falou para ele: o que que você quer que eu faça por você? E aí vem Neemias e diz assim: olha, o meu povo está lá nessa situação. Eu estou esperando que o Senhor abra a porta para mim, me dê cartas, que eu possa passar para lá e reconstruir os muros da cidade, do sepulcro dos meus pais. Aquele homem vira para ele e pergunta assim: e quanto tempo tu quer ficar lá? Ou seja, quando Deus mover, amado, Ele vai mover de tal maneira que vai ainda te perguntar: e o que você quer mais além daquilo que você pede? Aquele homem disse quanto era o tempo, e o rei falou: te dou carta, e mandou ele embora. Ele foi lá para reconstruir muros, porque ele viu um povo que estava precisando de algo além daquilo que ele pensava. Agora eu vou dizer uma coisa para você: quem era Neemias, irmão? Talvez você dissesse assim: não, o Neemias aqui no nosso português de Portugal era um trolha muito bom. Ele era um homem que mexia com pladu, muito bem. Era um homem que fazia ladrilho, muito bem. Ele era um pintor de primeira. Neemias era copeiro. Um homem que servia vinho. Provava o vinho para o rei não morrer envenenado. E Deus deu inteligência e sabedoria para ele organizar os homens para reconstruir uma cidade. O que eu quero dizer para você, que talvez você fique pensando: mas quem sou eu para Deus poder me usar? Deus usa quem quer, como quer, da forma que quer. É Ele que capacita o homem, que Ele que dá sabedoria ao homem, Ele que dá você. Ah, pastor, mas olha, daqui uns dias nós vamos escutar assim: quem era esse fulano aí? Esse fulano, olha, ninguém dava nada por ele, mas olha a obra que Deus está fazendo através da vida dele. Essa que é a visão. Porque quando eu começo a entender essa visão, eu começo a entender que para eu poder interceder por você, eu tenho que perceber o que Deus quer de mim. Porque oração é ministério. Oração é um ministério que muita gente não quer. Sabe por quê? Gasta tempo, muito tempo de joelho dói, as costas dói, perde noites acordado muitas das vezes, mas é ministério. Mas quando eu vou para a intercessão, é tudo isso e mais alguma coisa. É o peso da responsabilidade de ver uma vida transformada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Há dias atrás eu estava lá no meu consultório,
Quem não sabe, eu trabalho de Uber. Meu carro é meu consultório. Irmão, acontece cada coisa ali, qualquer dia desse, o tampo daquele carro arrebenta. É cada coisa que às vezes acontece. Entrou um moço e veio aqui para Alverca, mora perto da igreja ali, o nome dele é Rui, mora ali perto. E ele começou a contar para mim a situação da vida, e eu comecei a descortinar algumas coisas do evangelho para ele. Ele foi abrindo os olhos assim, se apercebendo de algumas coisas, e saiu de lá, olha, agradecido, e foi embora. Dias atrás, fui chamado para buscar uma pessoa lá perto de Sacavém, para aquelas zonas ali, e eu fui pegar um rapaz, e quando eu encostei o carro, tinha uma moto, e o rapaz entrou, pegou o capacete, entrou na moto, e falou assim: tio, hoje é dia de azar. Eu fiquei olhando para ele assim, tá bem, olha. Eu fui dirigindo, conduzindo o carro para onde ele tinha que ir. Ele pegou o telemóvel e começou a falar, e eu só ouvindo, e ele falando. O nome dele é João. E quando foi na hora dele sair, que ele foi sair do carro, eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Ele falou assim: pode falar, tio. Eu falei: seguinte, ó. Vou falar uma coisa para você. Esse não é seu dia de azar, não. Você nem sabe que esse é o seu dia de sorte. Ele falou assim: por quê? Porque Deus te livrou da morte hoje. Aquele homem desabou a chorar dentro do carro, irmão. Começou a chorar. Eu falei assim: tem uma coisa, o que parece ser ruim para você, Deus está no controle da tua vida. Procure os caminhos. Ele foi embora num choro, irmão. Anteontem, sábado, eu lá em Sintra, me chamaram no hospital. Fui lá no hospital, nem sabia que era no hospital, fui lá. Cheguei lá no hospital, o rapaz entra no carro, e aí o que me traz? A esposa e o bebezinho recém-nascido, tinha nascido mais cedo. Botaram no carro, um dia antes, botaram no carro. Aí virou para mim e falou assim: hoje o senhor está abençoado. Falou para mim. Eu falei: tô mesmo, aí. Tô mesmo. Ele ali virou e falou assim: o senhor está abençoado. Nasceu ontem, ó. falei: pois é, rapaz, então você está duplamente abençoado. Por quê? Porque o pastor de uma igreja está te levando para casa. Aí ele virou para mim: aí o senhor é pastor? Eu sou pastor, sim. Eu pensei que o pastor não trabalhava. Eu falei: pois trabalha, igual eu e muitos outros aí. Trabalha, e não é pouco não, meu amigo, porque depois daqui ainda tem que dar conta dos outros. E aí ele começou a fazer pergunta de Bíblia daqui, que ele também lê, foi perguntando daqui, perguntando dali, e a gente foi conversando, aí já me deixou o contato dele, é lá de Meio Martins, mora lá é lá daquela região, eu vou passar o pastor lá. Aí foi conversando comigo, e eu fui falando assim para ele, assim: moço, você nem sabe o que Deus está fazendo pela tua vida. Deus está trabalhando por você e nem sabe, você não faz nem ideia do que Deus está fazendo. E ele foi se enchendo assim de alegria. Eu falei assim: olha, nós ainda vamos continuar conversando para a glória de Deus. E fui-me embora e deixei ele na casa. Digo para você, irmão, todo dia tem alguém para você trabalhar pela vida. Todo dia, irmão. Se você sai de manhã: Deus, eu quero falar do teu amor para um hoje, Deus vai pôr alguém na tua frente para tu falar do seu amor naquele dia. Pode esperar que vai. Mas para isso você tem que estar intercedendo. Qual é a sua dificuldade? A minha dificuldade é essa: vou me colocar contigo. Mas eu não tenho força para lutar. Não tem nada não. Eu vou na tua frente, eu vou segurando o escudo, tu vem com a espada atrás. Mas nós vamos vencer para a glória de Deus. Porque, irmão, ninguém luta sozinho. Ninguém luta sozinho. Domingo aconteceu uma cena interessante. Meu menino, a gente começou a comentar dentro do carro a respeito de Jonatas e Mateus. Jonatas, os irmãos não conhecem, é o meu filho do Brasil. E Mateus está aqui no meio. E falando sobre uma situação que a gente vivia lá na América, quando morávamos lá. E aí Joseph perguntou assim: onde eu estava? Aí minha esposa falou assim: você estava no céu ainda, nos planos de Deus. Aí ele falou assim: aí um dia Deus falou assim: desce lá, Joseph, nasce para lutar. Porque, irmão, você nasceu foi para lutar, irmão.
Você nasceu para guerrear, irmão. Você não nasceu para ficar em borocochô, não. Você nasceu foi para vencer, 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 vencer. Só que para vencer você tem que lutar, meu filho. Não existe vencedor que não guerreia, irmão. Não existe. O nosso irmão Neemias guerreou na oração para poder chegar no rei e ver Deus abrir as portas para poder abençoar a cidade. Você quer ver Vila Franca de Xira abençoada? Você quer ver lá em Bilbao abençoado? Você quer ver todo lugar que a gente tem igreja aí abençoada? Vamos começar a guerrear, irmão. Deus vai destronando o Satanás, vai destronando o Satanás, vai botando por terra, vai levantando, vai preparando o coração do homem que vai abençoar. E Deus vai preparar, irmão. Deus vai preparar. Se nós estamos num ano de intercessão, nós temos que entender isso. Que a nossa oração não pode ser aquela oração cotidiana de 2 dedinhos de prosa com Deus, já viu? Você dobra o joelho, Jesus me abençoe, levanta. Isso é 2 dedos de prosa com Jesus, irmão. Nossa oração tem que ser aquela oração de meia hora para lá. Conversar com o Senhor, colocar diante de Deus nossa necessidade, colocar a necessidade. Olha, irmão, o pastor João Paulo está precisando disso aqui, Senhor. Olha, eu quero ajudar ele, eu quero ajudar ele, eu quero ajudar ele. Senhor, não sei o que ele tem, não sei o que ele sente, mas eu quero que o Senhor vá abençoando, mexendo, trabalhando, agindo, e Deus vai dar vitória para ele, para ela, para ele, para todo mundo que você for lembrando, porque Deus vai colocar isto, irmão, no nosso coração, no meu e no teu. Vamos ficar de pé um pouquinho. Com que armas nós temos lutado? O intercessor só tem 2 tipos de arma, irmão: adoração e súplica. Só. Adora a Deus e suplica por alguém. É só o que a gente pode fazer. Nós não podemos fazer coisa alguma diferente disso. Porque quando eu começo a adorar a Deus, Deus se move para ouvir o que eu vou falar. E quando Deus se move para ouvir o que eu vou falar, é a hora de eu suplicar e saber que Deus está ouvindo. Mas se eu ficar somente naquela oração que roda e não vai a lugar nenhum, Deus também está esperando de nós, irmãos. Deus está esperando de nós. O que nós podemos fazer e o que nós queremos pedir. Porque essa foi a palavra do rei. O que tu queres que eu te faça? Só por olhar o semblante de Neemias. Agora imagina Deus olhando para o seu semblante. O que será que Deus vai perguntar para você? O que será que Ele vai perguntar e o que será que você vai pedir? Eu acho lindo quando eu olho para Jó, porque Jó não pediu ouro, não pediu prata, não pediu vingança, não pediu... Engraçado, interessante, que Jó não pediu nem saúde. Jó era doente e nem chegou para o Senhor e falou assim: me dê saúde. Não pediu. Nem saúde Jó pediu. Mas ele começou a interceder pelos seus amigos. E Deus foi movendo o cativeiro de Jó. Porque se sou eu e você, estamos com uma dor aqui e fala: Senhor, ó, está doendo, cara. Ele nem isso pediu. E eu acho lindo, quando voltando a Neemias, quando ele diz assim: Senhor, pecou o povo, pecou eu e os meus pais. Ele se incluiu numa situação que ele não gerou. E muitas das vezes nós temos que nos incluir naquilo que nós não geramos, porque nós somos aqueles que estamos intercedendo por alguém. Intercedendo. Eu me lembro, e vou fechar com isso. Me lembro que num determinado culto, uma irmã chegou para nós, no final do culto, chorando, com uma fotografia 3x4 do filho. E ela falou assim: pastor, ore pelo meu filho, que ele foi preso.
E ele não deve nada a ninguém, mas prenderam o meu filho. Eu falei, irmã, ele não deve nada a ninguém? Tem certeza? Tenho, ele não deve nada a ninguém, pastor. Tenho certeza que meu filho não deve nada a ninguém. Tá bem. Então vamos fazer assim. Eu vou orar pelo seu filho, com a igreja junto. Se ele não dever nada, ele sai hoje. Se ele dever, ele paga até o último dia lá. Certo assim? Tá bem. Falei, Senhor, tua filha disse que ele não deve nada. Então solta ele hoje. Mas se ele deve, deixa ele até o último dia. De noite ele estava em casa, para a glória de Deus. Porque Deus conhece a sua petição, e conhece o seu coração, e conhece o que você precisa. Não adianta que Deus não vai nos dar nada que nós não precisamos, mas Ele vai dar tudo que nós necessitamos. Se precisamos de mudança, Deus vai mudar em nós. Se você precisa de mudança e precisa de ajuda na oração, daí alguém, vamos interceder uns pelos outros. Deus vai agir na sua vida. Aquela palavra de Jesus para Pedro, Pedro, tu me ama, 3 vezes. Aquilo ali desmonta qualquer um, irmão. Em outras palavras, Jesus vai falar assim, eu vou precisar interceder por ti, Pedro, porque senão tu não vai aguentar o tranco que vai vir. Se não fosse a graça de Jesus sobre a vida de Pedro, Pedro não suportava tudo o que passou. E quando se Jesus perguntasse para mim e para você, tu me amas? Eu ia falar, Jesus, eu te amo, mas olha, eu estou precisando da tua ajuda. Eu preciso de ti, porque sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum, Senhor. Sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum. E simplesmente porque Ele disse uma palavra que me chama a atenção até hoje, ó. Sem mim, nada podeis fazer. Se o Senhor está na sua vida, tudo você vai poder intercedendo uns pelos outros. E Deus vai mover. Vamos orar, Pai. Nós estamos diante de Ti nesta noite. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, no coração do Teu povo. Senhor, venha colocar pessoas, meu Pai, no coração do Teu povo. Venha colocar nações, ó Deus, no coração do Teu povo, para que o Teu povo comece a interceder de uma forma, Senhor, veemente, de uma forma constante, para que o Senhor venha abrir portas, para que o Senhor venha derramar, Senhor, a Tua graça, para que o Senhor venha destronar Satanás, Senhor, e que venha levantar homens e mulheres cheios do Teu poder e da Tua graça, para a glória do Teu nome, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.